Uma landing page é um dos elementos mais importantes de uma estratégia de marketing digital. Mas será que você sabe qual é a anatomia de uma landing page ideal? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Muitos profissionais de marketing têm dificuldades na hora de criar uma landing page. Isso porque, por mais que eles dominem as ferramentas utilizadas, como por exemplo RD Station, Elementor, entre várias outras aí que podem ser utilizadas, fica difícil entender quais são realmente os elementos que devem estar presentes em uma landing page de alta conversão. E é sobre isso que eu quero falar com você. Meu nome é Flávio Bittencourt, eu sou CEO da Midhouse e nesse vídeo eu vou ajudar você, profissional de marketing, a construir uma landing page que converte de verdade. Eu vou compartilhar minha tela com você e você vai assistir uma aula gravada para a nossa plataforma Universidade do Marketing, onde você vai poder aprender exatamente quais são os elementos, qual é a composição e qual é a estrutura e anatomia de uma landing page que gera conversões. E esse é exatamente o processo que nós utilizamos aqui dentro da Midhouse na hora de construir as landing pages dos nossos clientes. Se você é profissional de marketing e quer aprender como construir um negócio que seja rentável, escalável e lucrativo, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer o nosso modelo de franquia. Então, não deixa de clicar para dar uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e caso tenha interesse, entre em contato com a gente vai estar de prontidão aí para te atender, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá e bora para a aula. Então, vamos lá que eu vou compartilhar minha tela com você. Bom, então como eu comentei, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia de uma landing page ideal. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que uma landing page ela é basicamente composta por dois principais elementos. Né? Você tem o seu texto, que a gente chama aí do seu copy, eu vou explicar um pouquinho sobre esse conceito de copy aqui na sequência, e você tem a sua estrutura, ou seja, o seu design, que vai envolver também elementos ali da sua usabilidade e da estrutura da sua página. Então, estou resumindo esses dois elementos em dois pontos aqui, né, copywriting e estrutura. Então, falando um pouquinho sobre copywriting, o que é o copywriting? O copywriter, ele é um redator que escreve textos com o objetivo de vender algo para alguém. Por consequência, o copywriting é todo o texto que tem o objetivo de vender algo para alguém. Então, uma escrita que é feita de forma persuasiva para fazer alguém tomar uma decisão de compra é considerado um copywriting, né? Um copy, como a gente chama. E o copywriting é uma habilidade fundamental dentro do marketing digital. Né? Isso porque você vai usar copywriting em sites, em landing pages, em anúncios, em artigos, em e-mails, posts, roteiro de vídeo, ou seja, basicamente tudo que você for fazer dentro do marketing digital, você vai usar o copywriting. Então, se tem uma habilidade que um consultor de marketing precisa desenvolver, é a habilidade de escrever copywriting. Né? É a habilidade de fazer copywriting, a habilidade de escrever de forma persuasiva com o intuito de gerar vendas. Legal? O copywriter ele precisa produzir conteúdo que direcione o leitor para uma ação específica. Aquele texto ele tem que atingir aquele fim de persuadir o leitor a concluir aquela ação que foi delimitada. Ou seja, precisa haver primeiro uma ação, né, bem clara, e aí a gente vai trabalhar aí uma série de técnicas que você vai utilizar para fazer com que o usuário tome aquela decisão. Aqui especificamente nós vamos falar do copywriting no contexto de landing pages, ou seja, como é que eu escrevo os textos da minha landing page de uma forma que eu consiga persuadir o meu usuário a tomar aquela decisão, que é muitas vezes fazer uma conversão, fazer uma compra, né, solicitar um contato, por aí vai. Tá? A primeira coisa que você precisa ter em mente com relação ao copywriting é não reinvente a roda. Tá? Isso é uma coisa que a gente já falou algumas aulas para trás. Você não precisa criar nada do zero. Basicamente você precisa olhar aquilo que já existe, tá? E trabalhar para melhorar aquilo, tá? Olhar o que os concorrentes estão fazendo, o que outros players do mercado estão fazendo, de outros segmentos, etc. Se baseie em bons copies na hora de construir o seu copy. Não precisa construir o seu copy do zero, legal? E aí eu vou deixar ao final dessa aula um link para um artigo, tá? Esse artigo aqui, tá? Do blog Write-It, que fala basicamente 114 fórmulas de copywriting para gerar tráfego e leads. Aqui a gente já vai falar do copywriting baseado, direcionado, aliás, para vários outros segmentos, para vendas, para depoimentos, social media e propostas de valor e por aí vai. Então é um artigo bem bacana, bem completo, que traz aí 114 dicas e técnicas de copywriting. Tá? Falando mais especificamente aí do copywriting, a gente tem alguns conceitos fundamentais que a gente costuma utilizar na hora de escrever uma copy. Tá? Dois deles são extremamente importantes para a gente anotar aqui. O primeiro deles é o AIDA. O AIDA nada mais é do que um acrônimo para o seguinte conceito. Legal? Atenção, interesse, desejo, ação e ação. Né? Então, toda vez que eu for construir um copy, eu preciso ter em mente o AIDA
porque ele vai me direcionar melhor na hora de construir o meu texto de uma forma que ele seja persuasivo. Então, eu preciso ter em mente que eu preciso despertar, conquistar a atenção do meu usuário, eu preciso despertar o interesse e o desejo nele, e no final eu preciso conduzi-lo até uma ação. Como é que eu faço isso na prática, tá? Então, atenção, conquistar a atenção, conquistar a atenção do leitor, interesse, conquistar o interesse despertando a curiosidade, desejo, entregar algo que ele deseja, né? Benefício e desejo, e por último, chame o usuário para ação. Legal? Então, como é que eu faço isso na prática? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Nessa imagem aqui, eu vou abrir para vocês, vou aproximar um pouquinho para facilitar a leitura. Basicamente, a gente tem aqui uma landing page que utilizou o princípio do AIDA, tá? Em cada um dos seus elementos de página. Então, a gente tem um headline aqui, que ele dizia, basicamente, né, 44% dos usuários dos checkouts mobile são abandonados. Descubra por quê. Então, atenção. Então, eu coloco aqui um gatilho, um gancho, tá? Que vai chamar a atenção daquele usuário e vai falar, opa, quero saber mais. Então, normalmente, o gatilho de atenção ele não é explicativo, ele coloca curiosidade e ele utilizou aqui nesse caso um gatilho mental da antecipação. Então, gatilhos mentais são ferramentas extremamente poderosas e nós vamos falar um pouquinho sobre eles mais para frente ao longo desse curso, beleza? Mas aqui ele usou um gatilho de antecipação que é basicamente colocar um pouco daquilo que vai vir adiante como uma forma de gerar curiosidade no leitor, tá? E aqui interesse, né? Então ele colocou aqui mobile quebra o funil de marketing, né? O que faz com que seja difícil identificar onde os seus consumidores saem do site, né? E onde você perde receita. Então ele falou do problema, basicamente aqui, e com isso ele conseguiu despertar o interesse. Na sequência ele vai falar do desejo, ou seja, até agora, né, não existiam benchmarks na indústria específicos para o funil mobile. E isso mudou. Então, basicamente, ele colocou aqui aguçou a curiosidade do leitor falando da possível solução. E aí a ação ele vai colocar. Acesse o relatório para, né, descobrir, né, para aprender onde os consumidores estão chegando, onde e como os consumidores mobiles estão chegando no seu website, pedido mar, por aí vai. Ele colocou aqui várias possíveis, ele colocou a ação e já colocou o que ele vai ganhar em torno disso. Então percebe que ele usou aqui exatamente o princípio do AIDA, beleza? Já aqui eu tenho um exemplo de um outro acrônimo que é o conceito de PAS, que basicamente consiste em problema, agitação e solução. E aí aqui a gente tem um outro exemplo de uma imagem que mostra um pouquinho desse funcionamento na prática. Então, na headline, aqui o autor ele trabalha o problema, então ele fala aqui, por exemplo, a respeito de como encontrar um trabalho que você ame, né? Então ele coloca aqui o problema, né? Que não é fácil encontrar um emprego dos sonhos, não é algo simples. Agitação, né? Ele começa a dissecar um pouco mais desse problema, né? Com os desafios enfrentados, então perda de tempo, você fica com medo, paralisado, frustrado, por aí vai. E por último ele coloca a solução. Então essa estrutura também tende a funcionar muito bem, né? E é muito utilizada, por exemplo, em e-mails, né? Onde você mistura um pouco da ideia do AIDA, despertando atenção no headline, e aí você dentro do copy do e-mail trabalha problema, agitação, solução. Então aqui são dois acrônimos que normalmente a gente utiliza bastante esses dois conceitos na hora de criar uma landing page, tanto o AIDA quanto o PAS, beleza? E aí a gente entra talvez no elemento mais importante, tá, do copy das suas landing pages, que é o seu headline. Tá? E o que é uma headline? Um headline ele nada mais é do que os seus títulos, né, os seus títulos principais dentro de uma página. Então, quando você analisa uma landing page, você tem ali uma headline principal, uma secundária, uma terceira, quarta, quinta e por aí vai. O ideal é que a sua landing page ela seja composta majoritariamente por headlines. Você tem ali em cada seção uma headline, atendendo a cada um dos critérios que eu vou falar aqui na frente. Então, o ideal é que você tenha essas headlines e evite, por exemplo, trabalhar com muitos textos corridos. A vantagem das headlines são que elas são facilmente escaneáveis. E a gente sabe que os usuários, normalmente eles não fazem uma leitura muito extensa. O seu texto, ele precisa ser escaneável, ou seja, é muito bom que você trabalhe com bullets, que você também trabalhe com headlines, tá? E como é que eu faço para escrever uma boa headline, Flávio? Beleza, para você escrever uma boa headline, você precisa ter em mente, primeiro, a tua proposta de valor, né? Como eu comentei,
tópicos e bullets, né? Ou seja, um subtítulo. Você precisa ter uma prova social, ou seja, depoimentos e testemunhos ali naquela headline. Você precisa ter um how-to, que é um resumo do seu processo, ou seja, como você vai fazer o que você se propõe a fazer. E você precisa ter um gancho, que é um gatilho de antecipação, que vai começar a trazer ali o restante da sua página e despertar curiosidade no seu usuário. Tá? Eu vou mostrar na prática como você vai fazer cada um desses pontos na hora de estruturar a sua headline. Mais uma vez, combinatividade. Nós já falamos desse conceito um pouco nas aulas anteriores e você precisa ter em mente que você não deve tentar criar nada do zero. Tá? Busque criar, mas também busque melhorar aquilo que já existe. Legal? Olhe o que seus concorrentes estão fazendo, se baseie nas headlines deles, porque muito provavelmente eles já estão pensando no cliente em questão, né? Ele já tem uma visão ali de qual é o problema, de qual é a solução, né? E de como agitar o cliente, ou seja, pensando ali no conceito do PAS, né? Beleza. Então, aqui eu tenho algumas estruturas de headline que tendem a funcionar por padrão, já tendem a funcionar melhor. Por exemplo, tenha, consiga, alcance o benefício desejado com o produto sem medo. Então, por exemplo, tenha um box perfeito com o auxílio da empresa X sem dor de cabeça com prato. Então, usei essa estrutura aqui, né? Então, tenha, consiga, alcance, benefício, desafio com o produto sem problema, sem a dor. Tá? Então, por exemplo, trazendo isso aqui para um outro contexto, tá? Alcance mais vendas com a Mid House sem gastar rios de dinheiro para isso. Então, só uma ilustração aqui, um exemplo. Então, posso adaptar isso para vários outros contextos, né? Então, por exemplo, poderia colocar aqui, né? Vamos pensar num outro exemplo. Posso substituir aqui também, por exemplo, conquiste sua casa própria com a MRV sem burocracia. Legal? Então essa estrutura tende a funcionar muito bem para você criar headlines aí de forma bem prática. Aí você tem uma outra aqui, por exemplo, que é adjetivo e adjetivo, palavra-chave que vai resultado. Então, por exemplo, rápido e barato, box de banheiro de um jeito como você nunca viu. Vou pegar aqui a mesma questão, né? Prático e veloz. Sua casa própria em tempo recorde. Então, são exemplos de headlines que comunicam a proposta de valor de uma forma bastante simples. Beleza? Uma outra questão bastante importante no copy da sua landing page é o equilíbrio entre promessa e prova, garantia. Então, tenha em mente o seguinte, toda vez que você promete algo numa landing page, você precisa obrigatoriamente oferecer uma garantia que vai equilibrar aquela sua promessa. Por exemplo, se você observar landing page, por exemplo, de cursos online, né, você vai sempre ver que existe um foco muito grande nas garantias, nos testemunhos, nos depoimentos. Por quê? Eu estou aqui prometendo muita coisa e eu equilibro isso com a minha prova social. Eu equilibro isso mostrando o que as pessoas que já compraram de mim, elas fazem. Eu estou dando uma garantia dessas pessoas como avalista, garantia financeira de que eu vou devolver o seu dinheiro se você não gostar do curso. E assim sucessivamente, tá? Agora a gente vai falar especificamente da estrutura da landing page. Então nós vamos falar como a gente vai fazer para montar a estrutura dessa página de um jeito que você consiga converter. Legal? Então eu tenho aqui um exemplo de 2 templates de landing page que a gente costuma utilizar bastante e você vai observar, conforme você navega pela internet depois dessa aula, você vai ver que existem muitas páginas que obedecem exatamente a essa estrutura. Tá? Vou dar aqui um exemplo, tá? Template 1. Então você tem ali, por exemplo, um navbar, que é uma menu de navegação, você tem um logotipo com links, você tem uma seção Here, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, mas basicamente é uma seção que contém a proposta de valor, uma prova e uma garantia e um CTA, legal? Então, Here, Social Proof, CTA. Embaixo disso você tem as funcionalidades,
tá? Que são as principais características do produto mais benefícios. E você tem outro CTA e rodapé. Isso é uma estrutura padrão que você vai observar que faz parte, né? Muitas landing pages são estruturadas basicamente dessa forma. E converte, funciona. Simples, prático, direto, objetivo. Tá? É a estrutura ideal? Depende. Também vou falar um pouquinho sobre isso. Né? Como é que você sabe qual é a estrutura ideal para a sua página? E a gente vai comparar aqui com essa outra, esse outro exemplo que eu tenho aqui, e você já vai ver que tem bastante coisa aqui. Então, esse aqui é um outro exemplo de uma outra landing page com uma estrutura já muito maior, mas que você pode também se basear e tentar encontrar um meio termo. Né? Como é que eu obedeço aquela primeira estrutura, mas eu também observo aqui algumas coisas que estão sendo aplicadas aqui. Beleza? Então, a primeira seção da página, basicamente a gente tem, né, uma headline, seguida de um subtítulo, um CTA. E aqui a gente tem uma imagem que ilustra a proposta de valor. Legal? Isso é muito importante, é um elemento muito importante para a sua seção Hero, que a gente fala, né? Que é basicamente um resumo geral aqui do seu site, basicamente. Né? Então, embaixo aqui, garantia. Então ele colocou aqui logotipos de clientes que vão oferecer ali uma garantia referente a isso que ele está propondo. Então, se eu colocasse aqui a headline que eu dei de exemplo ali atrás, né? Sua casa própria, rápida e fácil, sem burocracia, com a MRV. Embaixo eu tenho uma headline que explica um pouco, detalha um pouco mais essa proposta de valor, onde eu vou entrar no how to, que é como eu faço essa proposta, né? Então, vamos supor, eu poderia colocar, entre em contato conosco e descubra como é simples e fácil para você conquistar a sua casa própria. Analisamos seus documentos e te respondemos em até 48 horas. Bom, CTA, fale com o consultor agora, ou não quero conseguir minha casa própria. Que interessante. E aqui, um GIF que mostra uma pessoa, enfim, ou uma imagem que mostra uma pessoa, um mockup, recebendo as chaves da sua casa, por aí vai. Embaixo, quem já conseguiu a casa própria com a nossa ajuda. E aí eu coloco aqui depoimentos de clientes. Aqui ele coloca logotipos, porque ele já está pensando aqui numa proposta B2B. Mas eu poderia adaptar e colocar ali um resumo, um testemunho, né, um depoimento de algum cliente. Segunda seção, como eu comentei lá atrás, né? Então eu tenho aqui features, né, benefícios, características. Então, qual problema o meu produto resolve? E aí eu vou explicar mais detalhadamente quais são os elementos da minha proposta de valor. Então, eu, por exemplo, poderia fazer com uma lista de features e comentar uma por uma. Né? Qual é a causa do meu problema? Eu detalho. Também vou falar aqui na frente como que a gente estrutura essa proposta de valor. Né? Segundo benefício, segunda característica. Né? E por aí vai. Então, eu explico aqui cada um dos meus pontos, tá? Né? Os benefícios da minha solução. Aqui eu tenho um how to, ou seja, processo. Como eu faço? Aqui eu já colocaria, por exemplo, você preenche o formulário, né, inicia o contato conosco, nós avaliamos os seus dados e fazemos a sua análise, aprovamos os seus documentos e a partir daí você recebe o seu crédito imobiliário para comprar a sua casa. Por aí vai. Terceira seção, prova social, depoimentos. Então, o que os consumidores têm dito a respeito do nosso produto? Prometi, agora eu preciso provar. Então, coloco aqui depoimento do cliente 1 e depoimento do cliente 2. E por último, call to action, ou seja, chamada para ação. Preciso direcionar esse usuário para uma ação. Né? Os primeiros 14 dias são por nossa conta. Garantia na headline e call to action chamando o usuário para ação. Então, você percebe que a estrutura em si, ela obedece aos fundamentos que a gente comentou lá atrás no copyright, né? Ou seja, eu tenho aqui toda uma orientação, uma escrita que vai ser montada de uma forma a direcionar esse usuário para a ação, né? Sempre deixando claro qual é a proposta de valor, quais são os benefícios e qual resultado vai ser gerado, qual benefício vai ser extraído. Agora, falando um pouquinho de cada seção de forma detalhada, né? Primeiro, a seção do Hero, né? A gente tem ali o cabeçalho e o subtítulo, né? O header e o subheader, né? O que você precisa ter em mente na hora de estruturar esses dois elementos? Primeiro, evite imagens genéricas. Quando você for ilustrar a sua proposta de valor, até o segundo ponto aqui, é interessante você usar essas imagens para trazer essa ilustração, para mostrar um pouco melhor, um pouco mais a sua proposta, para detalhar um pouco mais, para trazer aquele imaginário à tona. Legal?
você tem que usar imagens que sejam preferencialmente genuínas, ou seja, imagens que sejam do seu cliente. Se você não tiver boas imagens, procure um banco de imagens bom, procure imagens que não pareçam que foram retiradas do Google, procure imagens que não sejam imagens que são demasiadamente utilizadas em outros sites, procure imagens que sejam reais. Legal? Deixe a sua proposta de valor explícita com a headline. Como assim? Né? Deixe ela extremamente clara, tá? Vou falar aqui no segundo bullet especificamente sobre proposta de valor. O seu cabeçalho ele explica o que você faz. Então, o reader ele vai falar qual é a sua proposta, o que você vai fazer por aquele cliente. E o seu subtítulo vai dizer como você faz aquilo. Ou seja, como você vai de fato entregar aquele benefício que você está propondo. Falando de proposta de valor. Como eu estruturo a minha proposta de valor? Primeira coisa que você precisa ter em mente, tá? O que o seu cliente faz que nenhum concorrente consegue fazer igual? Normalmente a sua proposta de valor está associada àquilo, tá? Encontre a resposta para essa pergunta e você está 50% do caminho para encontrar a sua proposta de valor. Funcionalidade, benefício e proposta de valor. Qual é a relação entre esses 3 pontos? Primeiro, funcionalidade. Né? Imagine aqui, um sistema que ele automatiza a emissão de notas fiscais. Então essa é a funcionalidade. Qual é o benefício? Mais eficiência, menor gasto de tempo. E qual é a proposta de valor? Ganhe tempo para trabalhar no mais importante. Consigo compreender? A proposta de valor é uma mistura de funcionalidade mais benefício mais proposta de valor e ela pode ser incrementada pensando naquilo que aquela empresa faz que nenhum concorrente pode fazer parecido, que nenhum concorrente consegue fazer igual. Legal? Agora falando de call to action, né? Agora que a gente entendeu qual é a estrutura da headline, qual é o objetivo da headline, a gente vai falar um pouquinho sobre call to action. Então, o seu CTA ele tem que descrever o próximo passo. Você precisa estar atento à expectativa do usuário. Por quê? Eu vejo muita gente errando na hora de construir uma landing page, porque coloca um CTA e não está sincronizado com a ideia daquele usuário, com o que ele está esperando. Então, por exemplo, imagina que você entrou num site buscando, por exemplo, um produto, uma persiana. E aí você recebe um CTA que na página de um produto, você tem lá, a persiana rolou, e você recebe lá o call to action, solicite um orçamento. Pera, mas a expectativa do usuário muitas vezes eu quero ver o preço agora, eu quero comprar. Quanto custa? Qual o valor? Então, eu tenho que ter o meu call to action tem que estar sintonizados com o interesse daquele meu usuário. Às vezes o usuário ele não quer comprar, às vezes ele quer solicitar um orçamento, às vezes ele quer falar com um especialista, ele quer ser atendido. Então, tenha em mente que você precisa variar esses CTAs de acordo com essa expectativa. Se o usuário está buscando por um orçamento, seu CTA tem que ser solicite um orçamento. Se o usuário está buscando por falar com um especialista, ser atendido, tirar dúvidas, o seu CTA precisa estar alinhado com essa ideia, tá bom? E um outro modelo que funciona bastante é você misturar a ação com o benefício. Por exemplo, eu quero vender mais, né? Quero transformar minha cozinha. Imagina aqui uma loja de móveis planejados, onde o CTA dela quero transformar minha cozinha, ou seja, uma ação mais o benefício que eu quero atingir. Né? No nosso caso aí, dentro do nosso site, a gente tem alguns CTAs que são quero vender mais, né? Quero aumentar minhas vendas hoje. Então, misturação com benefício de uma forma a usar aqui um vocativo, né? Uma indução ali à ação. Na seção de funcionalidades e benefícios, a proposta de valor da funcionalidade precisa ser estabelecida. Ou seja, eu vou voltar aqui lá para o conceito de proposta de valor, né? Então eu vou entender qual é a minha funcionalidade, para eu poder entender qual é o benefício e, por último, qual é a minha proposta de valor. Então, esse mesmo princípio aqui, esses 3 pontos, eu consigo estruturar aqui. Então vamos pensar que eu estou falando aqui de uma funcionalidade que vamos pensar aí, um curso de culinária. Então, vou colocar aqui produto, curso de culinária. A funcionalidade da seção, módulo, doces. Benefício, faça doces para agradar a família. Né?
aliás, doces práticos para fazer no dia a dia com ingredientes simples. Em português aqui. E aí a proposta de valor poderia ser: aprenda receitas simples para agradar a família no dia a dia. Legal? Então já teria uma seção aqui estruturada na minha página de venda de um curso de bolos. E, por último, prova mais imagem. Então tem um exemplo aqui de uma seção do site do Asana, que é uma ferramenta que a gente utiliza, onde eu tenho aqui uma funcionalidade, né? Então, geração de relatórios é a feature. Veja finalmente o panorama completo, proposta de valor estruturada baseada no benefício, exatamente esse exemplo que eu comentei aqui agora. E um subtítulo que explica o como. Então, fique de olho no progresso da carga horária de trabalho, obtenha gráficos sempre atuais e outros destaques virtuais para acompanhar status, identificar possíveis problemas e manter o trabalho em dia. Então, aqui um subtítulo que explica exatamente a proposta de valor. E aí eu tenho uma imagem que ajuda a ilustrar e fazer com que essa proposta de valor seja mais viva na mente do usuário. Ele entenda esse how-to de uma forma mais simples. Então essa é uma estrutura que tende a funcionar muito bem. Beleza? Então a gente entendeu um pouquinho da anatomia de uma landing page. E por último, né, uma dúvida que muita gente me pergunta: Flávio, qual é o tamanho ideal de uma landing page? Olha, a realidade é que depende. Tá? Você tem que ter em mente que quanto mais objeções o seu produto tiver, naturalmente, mais conteúdo você vai precisar ter. Tenha em mente que a sua landing page ela precisa rebater as objeções do seu usuário. Então você vai ter sessões ali que vão expor um benefício, mas que muitas vezes também vão estar rebatendo uma objeção que ele possa ter, expondo um conceito a respeito do seu produto que gere dúvida, que gere questionamento na mente do seu cliente. Então, se o seu produto é muito complexo, naturalmente você vai ter mais conteúdo. Se ele é mais simples, normalmente menos conteúdo, mais objetivo tende a funcionar mais. Isso até é interessante na hora de você avaliar qual estrutura você vai adotar. Por exemplo, você tem aqui uma estrutura muito enxuta e aqui você já tem uma estrutura bastante longa. Então, qual é a melhor? Depende. Talvez se você usar uma estrutura longa dessa para um produto muito simples, né, você não vai ter um resultado tão legal. Agora, quando a gente fala de um produto complexo, muitas vezes é interessante você trabalhar mais conteúdo para que você consiga rebater melhor as objeções do cliente. Beleza? E aí, gostou da aula? Eu espero que sim. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar para se inscrever, ativar as notificações e também seguir a gente lá nas redes sociais. Beleza? Não deixa também de compartilhar esse vídeo com algum amigo ou amiga marqueteiro ou marqueteira e continua acompanhando os conteúdos que a gente publica por aqui, beleza? Eu vejo você na próxima aula e um grande abraço e tchau!